eu tenho que falar, para de conversar um pouquinho, que a gente está cansado de ouvir você falar. Então, foi muito importante, eu acho extremamente importante a estimulação precoce, a extensão do tratamento em casa, a colaboração da família. Só que tem um porém, né? A gente sabe que precisa da colaboração da família, mas e o cuidado com a família? Eu não tive nenhuma orientação na maternidade. Aliás, me foi omitido que o meu filho tinha essa deficiência, né? Um problema tão sério. Agora, você imagina as outras mães que escutam de um médico, por exemplo, que mãe, ele nunca vai fazer nada. Bom, ela se acomoda naquilo. Então, ela leva para uma instituição e deixa lá, ou na própria casa dela e pensa, eu não tenho nada a fazer, então eu vou aceitar assim como ele está. E isso é péssimo para a criança. Porque se eu tivesse aceito o meu filho, paradinho ali, quietinho, hoje ele não estaria tão bem como ele está. Quando eu falo que o meu filho é tetraplégico, alguns pais de tetra, eles olham para mim até de cara feia. Eles falam, como que ele é tetra? Se ele mexe as pernas, se ele mexe os braços. Imagina comer pipoca e biscoito sozinho para um tetraplégico? A fala dele é debilitada por conta do motor que é grave, mas ele fala. E como eu disse, ele fala até demais às vezes. Ele exige o que ele quer, o desenho que ele quer assistir, a comida que ele quer comer, quando não quer. E foi fundamental que eu estivesse presente e também que eu conhecesse a necessidade do meu filho. Bom, passada uma certa fase de tratamento com a criança, é hora de ir para a escola, né? Mais uma vez, a família começa a ouvir muitos nãos. As escolas não estão preparadas, as pessoas não estão preparadas para receber e nem para lidar com a criança com deficiência. Busquei pelo meu bairro inteiro, escola, e de todas eu recebi um não. Até que eu cheguei na última escola e eles foram bem sinceros comigo. Mãe, não temos nenhum apoio do governo, não temos aparelhos, temos rampa, temos acesso, nem banheiro adaptado tinha. Mas eu vi um amor e uma vontade de aprender tão grande que eu falei, aqui mesmo que eu vou deixar. Eu acho que o mais importante é ter amor e carinho com essas crianças. De nada adianta você ter muito conhecimento e não estar preparado para lidar com a criança e a sua família. Então é muito importante também o profissional aceitar a criança deficiente. Eu sei que não é fácil ver uma criança como o meu filho que baba, mas é fundamental não ter nojo, porque a criança percebe tudo que está à sua volta. Não ter nojo, não ter preconceito, não ter discriminação, não achar que a criança ela não vai evoluir. Nós temos sempre que dar crédito, que é acreditar e tentar. Toda família, ela tem um lugar na sociedade. Toda família tem liberdade de escolher onde vai morar, onde vai estudar, tudo conforme a necessidade de cada um, né? Mas nós não temos esse lugar. Às vezes a gente vai para um restaurante, não tem acesso a deficientes. Às vezes eu peço na praça de alimentação de um shopping uma colherzinha que seja de metal pequenininha. Os restaurantes me negam, eles querem que eu pegue uma de plástico mesmo. Mas, para quem sabe, um PC, ele vai e morde a colher, aquele pedaço da colher de plástico a criança pode engolir. Enfim, é uma incompreensão tão grande das pessoas e de todos os locais, infelizmente, na parte médica, na parte também da pedagogia e na sociedade como um todo. Claro que isso não é regra. Existem muitas pessoas que sabem trabalhar, que aceitam numa boa, mas são uma minoria ainda, infelizmente, né? Então, a gente está aí. Eu, por exemplo, estou brigando, lutando, para que isso melhore um pouquinho, né? Eu estou tentando fazer a minha parte. Eu acho que aceitar simplesmente uma criança com deficiência, escondê-la da sociedade, não é a solução e nem é o melhor caminho. Eu acho muito importante que tenha tanta gente aqui hoje
e acho mais importante que todo mundo aceite essas crianças. Eu abandonei a minha faculdade, o meu trabalho, o que eu queria ser, para ser simplesmente mãe. Eu escrevi um livro, como eu já disse, não foi porque eu não tinha tempo, porque a minha vida é muito corrida, até por conta de um outro bebê que eu tive. Como todo mundo, eu queria saber o outro lado da moeda, né? E é uma experiência magnífica conhecer os dois lados. Então, eu quero mostrar para as pessoas como é a nossa vida. Eu tenho também um site na internet onde eu vendo o livro. Eu criei o blog do Lucas para que as pessoas conheçam um pouco mais da vida dele, onde tem fotos. O endereço é www.blog.umamãeespecial.com.br. E o que eu quero dizer assim, eu abandonei a minha faculdade, o meu trabalho, www.blog.umamãeespecial.com.br. Anotaram? Como eu ia dizendo, eu abandonei minha faculdade, o meu trabalho, para ser simplesmente mãe. Eu sou jovem ainda, era mais jovem quando o Lucas nasceu. Eu já não acreditava muito no ser humano, mas uma criança, simplesmente uma criança, ainda com 3 anos, ele me ensinou tanta coisa que eu não tenho como descrever para vocês. A plenitude de ser mãe, de estar do lado de uma criança, uma pessoa tão especial. Eu não falo especial para cobertar a deficiência, não. Eu falo especial porque ele de fato é muito especial. Ele suporta coisas que nós não suportaríamos com a mesma alegria, com a mesma força, com a mesma garra. O meu filho é literalmente o meu herói, um lutador e um vencedor, é um verdadeiro guerreiro. E eu quero dizer que quem está do lado dessas crianças, dessas pessoas, tem muita, muita coisa para aprender. Nós só temos a ganhar. Essas crianças não são empecilho para a sociedade nem para a vida de ninguém. Não pense que somos coitadas por ter tido um filho com deficiência. Pelo contrário, nós somos premiadas, privilegiadas de estar do lado deles. Obrigada. Talvez vocês que lidam diariamente, como mães que eu dizia, pensava no começo da explanação da Antônia, que uma mãe especial não perde a esperança. Eu mudei esse pensamento e essa forma de dizer para dizer que uma mãe não desiste nunca. Vou fazer uma